Um crime bárbaro. A mãe de 22 anos foi presa por torturar e espancar os filhos gêmeos. As crianças de 2 anos foram agredidas com a ajuda do padrasto. Uma delas está internada em estado grave e pode ter sido vítima de violência sexual. Bandidos rendem professora e os filhos dela. A vítima ainda tentou arrancar com o veículo, mas um dos criminosos pulou na frente. Carro a gás pega fogo logo depois de ser abastecido. O incêndio complicou o trânsito na Avenida Lindenberg, em Vila Velha. Jovem invade casa, ameaça e estupra adolescente no norte do estado. Funcionários de cooperativas são indiciados pela Polícia Federal. São suspeitos de desviar R$1,5 milhão. Ônibus tomba e deixa passageiros feridos na BR-101 Sul. O coletivo saiu de São Paulo e seguia para Vitória. A frente fria chegou ao estado trazendo chuva e mudou a cara da tarde de quinta-feira. A mudança no comando do país: sai Dilma, entra Michel Temer, ele já deu posse a novos ministros. E o dia começou com uma fumaça que encobria vários bairros da Grande Vitória. Moradores reclamavam do cheiro forte. A gente volta em 1 minuto. Olá, boa noite. Professora e filhos são rendidos por criminosos em Vila Velha. Ela ainda tentou arrancar com o carro, mas um dos bandidos se jogou na frente do veículo. Parte da ação foi registrada por câmeras de segurança. A professora de 29 anos tinha acabado de chegar do serviço. Ela tirava o carro da garagem quando 2 bandidos em uma moto se aproximaram e anunciaram o assalto. O filho de 5 anos e a filhinha de 7 meses também estavam dentro do veículo. Quando a gente estava com o carro no meio da rua com as 2 crianças, veio 2 rapazes de moto. Já vieram com a arma em punho, já colocaram na minha cabeça e falaram: passa o carro, não pega nada, deixa as crianças, deixa a bolsa, não pega nada, sai do carro, não reage. A câmera de segurança de um vizinho registrou parte da ação. Repare no canto da tela. Dá para ver o momento em que a moto chega. A professora tenta arrancar com o veículo, mas um dos bandidos se joga na frente. A avó das crianças colocava a neta na cadeirinha na hora da abordagem. O assalto aconteceu nesta rua, no bairro Araçás, em Vila Velha. O carro que foi levado pelos criminosos é do mesmo modelo desse aí, ano 2009 e 2010. O veículo não tem seguro. O prejuízo foi de mais de R$30 mil. A professora estava com esse carro há apenas 20 dias. É que ela vendeu um apartamento e pegou o veículo como parte do pagamento. A intenção era usar o carro para a realização de um sonho. Ele ia ser entregue nas mãos do pedreiro que ia construir a casa da professora. Só que não deu tempo de fazer isso. Por enquanto, a casa está assim, só tem a laje. As economias de 8 anos foram por água abaixo. Eu tinha 2 dias só que eu estava andando com o carro. E no 3º dia eu ia entregar o carro para o pedreiro, né? Para ele começar a fazer a nossa casa, com o dinheiro do apartamento que eu vendi. Só que aí agora eu não tenho nem a casa nem o carro. Dentro do veículo estavam todos os pertences da professora: celular, cadeirinha das crianças, carteira com dinheiro, documentos e todos os cartões de crédito. Ela registrou um boletim de ocorrência e decidiu contar o que passou, na esperança de recuperar o carro. A família não quer adiar ainda mais os planos. Estou me sentindo muito revoltada, como se o meu sonho tivesse acabado. Eu lutei, tem 8 anos que eu estou tentando juntar um dinheiro, né, para construir a casa, para ter um carro melhor, e aí acabou. O carro é uma ideia verde, adventure, e eu queria, assim, que as pessoas que têm bom coração, que vê que a gente passa muita necessidade, que a gente compra as coisas com dificuldade, que não é fácil, que puder ajudar para a gente estar conseguindo prosseguir, eu agradeço. A placa do carro é MGR 9219. A polícia investiga o caso e quem tiver alguma informação, ligue 181. Mãe de gêmeos é acusada de espancar e torturar os filhos. As crianças estavam desnutridas. Uma delas está em coma, tem hemorragia e pode ter sofrido abuso sexual. O padrasto dos meninos também foi preso. Essa é a foto de um menino de apenas 2 anos. Ele está em coma, internado na UTI do Hospital Infantil de Vitória.
Segundo a polícia, a criança está desnutrida, com hemorragia interna e indícios de violência sexual. De acordo com a investigação, ele teria sofrido agressões por parte da mãe e do padrasto. O menino ainda tem um irmão gêmeo que também teria sido alvo das agressões. Uma das crianças está em coma, num estado bastante grave, um estado gravíssimo. Nós estivemos no hospital e pudemos constatar presencialmente, com múltiplas lesões pelo corpo, edema cerebral, várias, inclusive lesões de natureza de cunho indicando violência sexual. O casal foi detido e levado para a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. O homem de 28 anos e a mulher de 22 não quiseram falar sobre o que aconteceu. Você pode conversar com o meu advogado, ele está aí. Eu não fiz nada, vocês não têm prova. Eles estariam juntos há 6 meses e moram numa chácara na zona rural de Vila Velha. Para a polícia, eles deram uma versão sobre o motivo das lesões nas crianças. Relatado pelos investigados que essa criança teria caído de um degrau de aproximadamente 10 centímetros. Nós estivemos no local na noite de ontem, constatamos que a altura é incompatível com a gravidade das lesões que as crianças apresentam. O delegado ainda diz que a mãe foi quem levou os filhos para o hospital. Os médicos chamaram a polícia porque teriam desconfiado da situação. Quando ficou sabendo do que aconteceu, o pai dos meninos, que mora no Rio de Janeiro, veio correndo para Vitória para acompanhar os filhos. Desejo justiça e ela tem um comportamento já bem adulterado. Ela já tinha isso quando morava comigo. Então, no caso, eu já esperava por isso. Não encontrar o filho da gente morto, mas esperava por agressão bem violenta. O outro menino de 2 anos já recebeu alta daqui do hospital. Ele está com o braço quebrado e alguns hematomas pelo corpo. Agora, ele está recebendo os cuidados da avó. Nós vamos agora aprofundar as investigações, mas é importante que a criança, uma delas está em poder da avó, a outra está no hospital, mas que os dois estão presos. Eles vão responder presos pelo crime de tortura. A criança continua internada em estado grave. Carro pega fogo e deixa o trânsito lento em Avenida de Vila Velha. O veículo começou a incendiar no meio da Avenida Carlos Lindenberg. O motorista não gravou entrevista, mas disse que tinha acabado de abastecer com gás. Ele saiu do posto e poucos metros depois viu que o carro estava em chamas. A suspeita do condutor é de pane elétrica. O corpo de bombeiros foi acionado e controlou o fogo. Ninguém ficou ferido. 4 funcionários da cooperativa de crédito dos servidores da UFES são indiciados pela Polícia Federal. De acordo com a investigação, eles participavam de um grupo que desviou mais de R$1,5 milhão da cooperativa. Agentes, delegados e peritos da Polícia Federal estiveram hoje em 4 municípios do estado para cumprir 6 mandados de busca e apreensão. No ano passado, a PF abriu inquérito para investigar uma cooperativa de crédito em que estariam acontecendo crimes contra o sistema financeiro nacional. As irregularidades foram detectadas nas operações financeiras dos anos de 2013 e 2014. Foram feitas movimentações financeiras irregulares, ilícitas, que envolviam saques sem devida comprovação do que demandaria aquele gasto. Foi feito ainda empréstimos temerários à instituição. O alvo da investigação é a CredUFES, uma empresa privada que funciona como uma espécie de banco exclusivo para os servidores públicos da Universidade Federal e pessoas próximas. A suspeita é que membros do antigo Conselho Administrativo tenham desviado R$1,5 milhão da cooperativa de crédito. Essa investigação surgiu em 2015 aqui na Polícia Federal, mas os ilícitos foram analisados e constatados pela auditoria interna semestral realizada na cooperativa, que notificou o Banco Central e constatou tais irregularidades. Essas pessoas continuam trabalhando? Foram afastadas? Elas foram afastadas, sim, da cooperativa e agora outro grupo gere e tenta reparar o dano causado. Os mandados de hoje foram cumpridos em Vitória, Vila Velha, Cariacica e Venda Nova do Imigrante. 10 pessoas estão envolvidas e 4 delas já foram indiciadas. Entre os crimes investigados estão lavagem de dinheiro, organização criminosa e outros delitos de uma lei especial sobre crimes contra o sistema financeiro nacional. Identificada a autoria e materialidade, comprovada as movimentações irregulares e desvio dos recursos, esse inquérito será remetido ao Ministério Público Federal para denúncia e julgamento pelo Judiciário. A cooperativa informou que o procedimento criminal foi promovido por iniciativa da atual diretoria e que acompanha o andamento do inquérito. Ressaltou que todos os fatos foram apresentados em Assembleia Geral com o relatório da auditoria.
afirma que está à disposição das autoridades. Choveu e os focos de incêndio que encheram a Grande Vitória de fumaça foram controlados. A paisagem ficou limpinha durante a tarde, mas de manhã a fumaça cegou o horizonte da Grande Vitória. Essas fotos que você está vendo são do bairro Ataíde, em Vila Velha. Foi a Lenita quem as tirou. Ela levou um susto quando acordou, abriu a janela e viu que estava tudo cinza. Da Igreja Católica para lá, daquele coqueirinho para lá, tudo tampado. Não dava para enxergar nada. Tanto que quando eu levantei, eu falei, gente, o que é isso? Será que estão pegando fogo aqui próximo de casa? E o prejuízo não foi só a paisagem que ficou feia, não. Foi muito difícil respirar também. Tava muito forte o cheiro da fumaça. Tanto que quando a gente respirava, a gente sente meio sufocado, não tem? Na Serra, aconteceu a mesma coisa. O Renato, amigo do TN que mora em Central Carapina, mandou esse vídeo pra gente. Alguém tem que ter dó disso aí, porque tá complicado. As crianças estão gripadas, falta de ar. Olha, José de Anchieta, tudo fechado, olha. E a Cristiele ficou horrorizada com a situação no bairro Taquara, também na Serra. Estou resfriada, gripada. Todo mundo está reclamando aqui sobre isso aqui, ó. Tá parecendo que tá uma nuvem bem baixinha. Tá cheio de fumaça. E dessa vez, essa fumaça toda aí que a gente viu não tem nada a ver com a turfa, não. Na verdade, são focos de incêndio. Segundo o Corpo de Bombeiros, só nessa semana, eles registraram mais de 20 focos. O coronel completa dizendo que são incêndios que teriam sido provocados por pessoas que colocam fogo em qualquer lugar. Em sua maioria, para não dizer a totalidade, são causas humanas, ou de forma direta ou de forma indireta. Então a população ela tem que mudar os seus hábitos em algumas questões. Exemplo, limpar o quintal, depois juntar as folhas e atear fogo para consumir aquelas folhas. São costumes que devem ser mudados, principalmente nesse período de seca. No fim da tarde, um foco de incêndio foi registrado no Morro Mestre Álvaro, na Serra. Os bombeiros já foram encaminhados. O afastamento da presidente Dilma Rousseff por 180 dias. A bancada capixaba votou a favor da abertura do processo. 6h34 da manhã, horário em que o Senado aprovou a abertura do processo de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff. A sessão começou às 10 da manhã de ontem, durou mais de 20 horas. Foram 55 votos a favor e 22 contra. Os senadores da bancada capixaba votaram a favor da abertura do processo. Ricardo Ferraço, do PSDB. Em nome dos capixabas, do meu querido Espírito Santo, que manifesto minha convicção da necessidade inadiável do presidente da República, no caso da presidente Dilma, para que nós possamos dar uma nova chance ao Brasil. Magno Malta, do PR. O Senado respondeu o clamor, a voz rouca das ruas e hoje reincidiu o contrato, deu baixa na carteira da pior servidora pública da história desse país. E Rose de Freitas, do PMDB, que foi à sessão em uma cadeira de rodas enquanto se recupera de um princípio de AVC. Ela não conseguiu falar, mas escreveu uma carta que foi lida pelo presidente. Escolho a esperança como caminho. Escolho lutar sempre ao lado do povo e pelo meu país. Senadora Rose de Freitas. A presidente Dilma Rousseff, do PT, fica afastada do mandato por até 180 dias, até o julgamento final feito pelos senadores, que nesse período vão colher provas e ouvir testemunhas. Enquanto isso, o vice Michel Temer, do PMDB, assume o lugar. O resultado foi favorável ao povo brasileiro, né? O que vai mudar agora é a esperança, a confiança no governo. O resultado foi fantástico, deve ser o melhor ainda o outro. Vamos ver se melhora um pouquinho, né? Porque tá tudo parado, né? As pessoas que estão assumindo o poder, de um modo geral, pensam na nação, que o Brasil precisa voltar a caminhar. Que a gente também tire uma grande lição com isso, aprendendo a ser cidadãos, né? Dando exemplo, já que a gente quer cobrar tanto, que a gente seja o exemplo do que a gente está cobrando, né? Para que o afastamento se torne definitivo, é preciso que, ao final do processo, 2/3 dos senadores votem de maneira favorável à decisão, ou seja, 54 votos. Se o impeachment for aprovado, Dilma fica inelegível por 8 anos. Se for arquivado, reassume o governo. E por nota, o governador do estado se pronunciou sobre o afastamento da presidente Dilma.
ele espera que problemas sejam encarados de frente e sejam adotadas medidas para colocar a economia e a política no rumo. Afirma que é importante retomar o crescimento econômico para gerar emprego e renda. Paulo Artung aposta na continuidade das investigações e se colocou à disposição do presidente em exercício, Michel Temer, assim como se colocou em posição da presidente Dilma em vários momentos.